salve, galera! Boa tarde, GE na área. Vamos lá, o São Paulo ficou no 0x0 com o Juventude e o Rafael, goleirão, agradeceu o VAR, hein? Ô, Rafael. Vamos rodar. Era pra ser uma partida como visitante, mas o vermelho, branco e preto espalhado pelas ruas fez Brasília parecer o bairro do Morumbi. A torcida tá sempre onde São Paulo está. Nosso amor é esse aqui, é São Paulo, é o tricolor. O Juventude abriu mão de jogar em Caxias, vendeu o mando de campo para Brasília e viu mais de 26 mil torcedores apoiarem o São Paulo no Mané Garrincha. O tricolor começou mesmo se sentindo em casa. Lucas e Luciano assumiram o protagonismo que o jogo pedia. No pé esquerdo, uma bomba, um foguete. Eu tive uma oportunidade de fora da área, infelizmente não saiu o gol, mas é seguir trabalhando pro segundo tempo a gente acertar algumas coisas e fazer o gol. Mas a advertência que o Luciano recebeu ainda no primeiro tempo era um sinal de que os cartões roubariam a cena. Foram 9 distribuídos pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio ao longo do jogo. No momento algum eu olhei pra ele e ele me aplicou o cartão. Depois eu tentei falar com ele, mas o Wilton é isso aí. Toda vez que ele apita o jogo meu, ele me dá amarelo. Zubeldia, o treinador que mais recebeu cartões nesse Brasileirão, também não passou em branco. Nem o auxiliar Carlos Grueso, que foi expulso com 2 amarelos por reclamação. Cada partida do Brasileirão eu vou jogar como se fosse uma final. E se isso me custar 3 amarelos, uma expulsão, bom, mas eu não vou mudar a minha maneira de agir. Eu vou viver o futebol como eu aprendi. O São Paulo tentou manter a intensidade estilo Luiz Zubeldia. Mas no segundo tempo, foi o Juventude quem chegou mais perto de mudar o placar do jogo. É, Rafael, tem dia que é noite, né não? Morrinho, artilheiro, falha do goleiro. A sorte do goleiro do São Paulo foi esse braço do Gabriel Talhari no início da jogada. Braço, impugnado o gol. Aos 42 da segunda etapa, ainda deu tempo para o goleiro ser salvo de novo. Dessa vez, pela trave. Travessão balançando até agora. Um empate aqui em Brasília não seria o suficiente para manter o São Paulo no G4 ao final da rodada. Mas, depois das chances criadas pelo Juventude, principalmente no segundo tempo, o 0x0 até que se mostrou um bom resultado. Um ponto como visitante não é o que a gente queria, mas aconteceu e temos que valorizar. Zubeldia, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não estará com a equipe contra o Botafogo na próxima rodada. Já a torcida, se fez essa festa em Brasília, quem dirá no bairro do Morumbi? Zubeldia falou um ponto fora, mas São Paulo tá meio que jogando em casa, né, Dodô? Melhor do que jogar em Caxias, né? Sim, eu acho que o resultado não foi bom pro São Paulo, olhando principalmente os 3 primeiros da tabela, né, Fê? A gente vê, estão muito na frente, o São Paulo perdeu espaço, o jogo foi ruim, o campo tava ruim e o Rafael agradece porque ele tomou um gol que ele não costuma tomar. É isso, deu sorte. Ó, hoje tem... Chegada do Marcos Antônio. Marcos, aqui, tudo bem? Vou responder umas perguntinhas aqui do Arquibancada Tricolor. Primeiramente, bem-vindo a São Paulo. Tem algumas perguntas para você, o pessoal comentando bastante. Surgiu nos últimos dias uma informação que você é São Paulino de infância e a torcida se anima, é claro. E aí a minha pergunta vai muito nessa linha. O quanto isso te influenciou a jogar no São Paulo, se isso é verdade. E claro, você está feliz de vestir a camisa do Clube do Coração. Tô feliz de chegar aqui em São Paulo. Tamo junto, um abração. Tamo junto, chegada do Marcos Antônio aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. E Marcos, uma última perguntinha só para fechar. A torcida do São Paulo ficou um pouco receosa com a chegada pela sua última temporada, não tantos jogos. E aí a minha pergunta é sobre isso. Como vem sendo sua preparação nos últimos dias e tudo mais? Tô bem, irmão. Tudo bem. Boa sorte no São Paulo, Marcos. Chegada do Marcos Antônio aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, novo reforço do São Paulo, deve se apresentar. Pra gente, então, Giovanni Chacon, passar as informações lá direto da Barra Funda. Felipe Oliveira está conosco na porta do CT e hoje é um dia decisivo pela rescisão contratual de James Rodrigues, jogador aí, então,
que não faz mais parte, claro, dos planos aí do São Paulo e tem uma rescisão amigável, bem encaminhado. O Fê está conosco, muito boa tarde para você, Felipe. Claro, você que está aí na Barra Funda desde manhã, participou do Bom Dia Tricolor, né? O que dá para falar sobre Rames e São Paulo e o fim dessa relação que se aproxima, Fê? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Chacon. Boa tarde, amigos que nos acompanham aqui na Arquibancada Tricolor. É uma segunda-feira que promete ser agitada aqui no CT da Barra Funda, né? Tá se baseando na informação que o Gabriel soltou hoje pela manhã. Hoje tem reunião entre staff e diretoria do São Paulo para a negociação de uma rescisão, a princípio que pretende ser amigável. Aí tem toda aquela questão, né? Quem vai abrir mão do quê? O que vão abrir mão? Se o staff do Rames vai abrir mão do que deve, do que tem a receber, da multa. Isso é uma questão que será decidida na reunião de hoje que acontece aqui. Além disso, o Marcos Antônio deve se apresentar hoje aqui ao CT da Barra Funda para ser oficializado nas próximas horas. Mas o mais importante, a principal informação que fica daqui é sobre essa reunião de Rames Rodrigues, da rescisão contratual de Rames Rodrigues, que deve acontecer hoje, deve acontecer nos próximos dias. Rames Rodrigues não deve voltar a jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Essa reunião deve acontecer nas próximas horas. E aí, tudo isso sobre Rames, São Paulo, rescisão contratual, você acompanha aqui no Arquibancada Tricolor, né? Até só pra gente pontuar também essa questão da coletiva de ontem, foi algo que a gente brincou bastante, mas postamos em nossas redes sociais uma nota de esclarecimento, tanto no Twitter quanto no Instagram, até porque, para deixar claro, né, que em coletivas, quem representa o Arquibancada Tricolor é o Gabriel Sá. Para hoje, o que fica de informação é isso, a principal é essa, que Rames Rodrigues deve rescindir seu contrato, tem reunião com seu staff e diretoria do clube para decidir essa questão, a rescisão amigável entre Rames Rodrigues, o colombiano, e o São Paulo Futebol Clube. O que fica é que Rames Rodrigues não deve mais atuar pelo São Paulo Futebol Clube, Gabi. E só para passar também, Chacon, algumas informações aí a respeito disso, quero ouvir a sua opinião também desse tema, claro. É um jogador, então, que já está decidido, ele voltaria hoje aos treinos, estava na Colômbia, deu uma festa de aniversário ontem, domingo, né? Então, ele voltaria aos treinos hoje, mas foi acertado com o São Paulo que ele não volta mais e não joga mais pelo São Paulo, não treina mais pelo São Paulo. É um jogador, então, que tem uma reunião hoje com o seu staff para tentar decidir, quem sabe, oficializar a sua saída do São Paulo. Então, já confirma, né? O Zubeldia falou ontem que era papo da direção, mas a direção já confirma, então, também que tem uma rescisão bem encaminhada, e o Rames, então, é um jogador que não deve mais jogar pelo São Paulo. E aí, Chacon, para passar também, e acho que o Fê pode trazer um pouco mais de detalhe, tem um débito pendente com ele de cerca aí de 11 milhões de reais que foi acertado o parcelamento. O São Paulo, por sua vez, é um time que ele quer tentar evitar esse débito. Então, caso ele de fato saia por uma rescisão contratual, pode ser que ele saia abrindo mão desse débito, que é uma grana considerável. Mais de 10 milhões a gente sabe que é um valor que não é fácil assim para você pagar. E aí, Fê, para passar um pouco mais de assim, detalhe, né? Hoje teve torcedor na porta aí do CT, perguntaram do Rames, você perguntou do Rames, viu alguém diferente aí do staff do Rames aí na porta, e sobre esses detalhes, né? Porque o São Paulo, de fato, então busca uma rescisão e claro, busca livrar-se da dívida que tem com o jogador, Felipe. Bom, comentei aqui, tem poucos torcedores na última semana tinham mais, né? Muita gente esperando a saída dos atletas. Hoje, pouco mais de 10 torcedores, e é consenso geral que o casamento nunca ocorreu, e se para alguns ocorreu, de fato acabou o casamento entre Rames Rodrigues e São Paulo. É um consenso geral da torcida que ele não merece uma segunda chance. A gente vê em algumas redes sociais uma pequena 0,001 dos comentários, a maioria a gente sabe que é brincando, mas muita gente falando fica Rames, mas é uma parcela minúscula da torcida essa falhinha no meu áudio. Agora me escuta, agora Gabi? Voltou. Sim, tudo certo. Boa. Agora sim, exato. Deu uma falha no meu áudio. Enfim, a parcela que fala fica Rames é mais aquela parcela que tá brincando com a situação do que realmente acredita isso. Muita gente aqui, pelo menos em frente ao CT, é contra essa permanência do Rames e comemorou essa saída do Rames Rodrigues, essa
possível rescisão contratual, essa negociação pela rescisão contratual do meia. Agora deu outra Tá falhinha puxando o aqui, fio, tão me Rames, ligando, aí, né? Tá difícil. Estão me Puxando ligando o aqui, fio, mas Rames, enfim, aí. só para eu levantar uma pauta para vocês, uma pergunta que eu queria levantar para vocês, fiquei nesse questionamento. A gente comentava bastante que a expectativa do São Paulo com a Copa América era uma venda do meia colombiano com uma boa atuação dele na Copa América, uma venda dele para o São Paulo pelo menos ter um retorno financeiro. Porém, acabou a Copa América, ele foi o melhor jogador da Copa América e aí sim o São Paulo negocia uma rescisão. Aí, Gabi, queria ouvir de você, questão de informação/opinião sobre isso. O que você acha sobre isso? Se a decisão de São Paulo é certa em rescindir, porque a gente sabe, né? Surgiram algumas informações que ele tem alguns clubes interessados na Espanha, mas o São Paulo vai rescindir o contrato com ele ao invés de vender. Queria ouvir isso de você, Gabi. Se você acha que foi uma jogada certa do São Paulo rescindir agora, ou já devia ter rescindido antes, ou esperava algum clube querendo pagar por James Rodrigues. E aí, para dar um pouco de informação também, contexto pra galera, Fê, de fato ele tem clubes da Europa interessados nele, mas esses clubes eles já enxergam que ele já é um jogador caro por luvas e salário. E aí quando você vai considerar mais uma taxa paga para o São Paulo pela transferência, mais um valor de transferência, aí para o São Paulo, para os clubes de fora não faria tanto sentido. O São Paulo esperou essa oferta, não chegou, teve um papo com o staff do James e ele não volta aos treinos, então o Fê tá aí na frente da Barra Funda, que hoje não tem James Rodrigues, que era esperada a sua volta mais acertada, então, né, que ele não volta mais ao CT para os treinos, né, Chacon? E aí, claro, vai ter uma rescisão amigável e encaminhada. Fê, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tamo junto, você segue com a gente aqui no Arquibancada Tricolor, vai gravar suas matérias por aí. Então, Felipe Oliveira, direto da Barra